E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este instante, por este momento precioso que temos em estar em tua casa. Cremos que o Senhor tem aceitado o nosso louvor. Temos cantado, temos louvado ao Senhor de todo o nosso coração. E agora, Pai, quando nos aproximamos da leitura da Bíblia Sagrada, pedimos que o Teu Espírito Santo nos instrua e nos ensine as verdades da Tua Palavra. Agradecemos pela revelação dos mistérios que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, quando tens enviado nesta terra um homem com a virtude de Elias para brigar com esta Jezabel moderna, com as denominações, mostrando que elas têm se afastado da verdade da Palavra e chamando os eleitos de Deus para saírem dela. Sair do sistema organizado, sair de Laodiceia e ficar no Espírito Santo, ficar na Palavra. Que nesse instante, Senhor, que nessa reunião a voz do Senhor possa ser ouvida por nossos ouvidos e que o natural seja suplantado pelo espiritual. E que cada um de teus filhos, de tuas filhas que estão aqui presentes e também aqueles que ouvirão a gravação, que sejam abençoados com a bênção de tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Nesta escritura de Apocalipse, capítulo 8, nós encontramos a abertura do sétimo selo. E eu quero, juntamente com vocês, meditar um pouquinho nestas coisas. E eu, desde já, quero dizer para vocês que este não é um assunto para leigos apenas. Apesar de que eu sei que muitos irmãos, alguns irmãos mesmo aqui presentes, e outros irmãos que ouvirão isto futuramente, pela gravação, poderão não entender ou compreender do que estamos falando, porque estamos mostrando para as pessoas coisas das Escrituras que nunca foram ensinadas. No sistema religioso, por aí afora, eles têm estudado o livro de Apocalipse e têm se batido com as coisas que estão no livro de Apocalipse, e nenhum deles tem chegado a uma conclusão do assunto, porque cada um tem uma diferente interpretação disto. E estas interpretações, elas estão erradas. Elas não enquadram com o restante da palavra. E por mais bonito que seja o sermão, se ele não enquadrar com toda a Bíblia, ele não merece ser ouvido, não merece ser observado, não merece ser crido. Paulo disse que mesmo que venha um anjo do céu com o evangelho diferente daquele que eu vos tenho ensinado, seja maldição, seja anátema. E vocês encontram que todo grupo religioso citam estas palavras de Paulo. Mas nenhum deles querem colocar suas doutrinas, veja, sobre aquilo que Paulo falou, para ver se combina com o evangelho de Paulo, com o batismo de Paulo, com a crença de Paulo. Então, eles não imaginam que estão sendo uma maldição, estão tendo juízo sobre a terra, estão trazendo praga sobre a terra. E quando falo em praga, eu estou me referindo a sistemas de homens, porque o espírito do anticristo, o espírito nicolaíta, o espírito balaanita e o espírito de Jezabel são os três espíritos que você encontra no livro de Apocalipse, as três doutrinas que solapou a árvore, noiva, a igreja, o espírito do nicolaísmo, do balaanismo e do jezabelismo. Estas três coisas terríveis o diabo enviou para deturpar a igreja,
E o fez. A tal ponto que na terceira era da igreja, na era da igreja de Pérgamo, o espírito do anticristo que começou a cavalgar na primeira era da igreja, na era de Éfeso, que montou num cavalo branco e saiu vitorioso e para vencer, e que as denominações dizem que aquilo é Cristo, foram enganados por Satanás, porque aquilo é o espírito do anticristo. Mas primeiro cegou as pessoas, e quando se apresentou, as pessoas já não sabiam o que ele era, então interpretaram que aquilo era Cristo. Quando veio a revelação dos selos, quando os selos foram abertos, mostrou que aquele era o espírito do anticristo conquistando a igreja, e que quando ele desceu do cavalo branco, montou no cavalo vermelho, e aquilo passou de um dito a uma doutrina, e quando chegou na terceira era da igreja, aquela doutrina já estava encarnada em um homem, e já se tinha um homem comandando. Por isso que foi a partir do ano 325, que as doutrinas erradas, babilônicas, antibíblicas, entrou no meio do cristianismo, a principal delas sendo a doutrina das três pessoas distintas, de que Deus é três pessoas. Isto entrou, deturpou a árvore, comeu toda a folha, toda a casca, todo o fruto, ficou apenas o toco. E dali foi surgindo denominações e mais denominações, começando com a Igreja Católica, Apostólica Romana, culminando depois nas igrejas protestantes, que são filhas dela. E durante todo o tempo, Deus prometeu que chegaria o momento certo, quando ele restauraria a doutrina original, a doutrina apostólica, o batismo apostólico, a crença apostólica, porque ali estava a árvore, e na árvore foi enxertada tudo quanto é de plantação. É como você pega a laranja, a laranjeira está lá, ela tem que botar laranja. Pense agora numa árvore e pense agora na igreja de Cristo, que ela teria que produzir cristãos. Mas na laranjeira, alguém foi lá e enxertou a mexerica, o galho da mexerica, fez um enxerto. Outro veio e colocou um galho de limão na laranjeira. Outro veio e colocou a tangerina. Outro colocou a pera e foi enxertando com aquele enfeite. E diz, é tudo de Cristo, porque todos falam em nome de Deus. Todos usam a mesma Bíblia. Todos enxertados na árvore principal. Agora, quando chega o tempo da safra, aquele galho de limão não vai produzir laranja. Qualquer agricultor que trabalha com enxerto sabe disso, do que estou falando. O galho do limão, ele vai produzir limões. O galho da tangerina vai produzir tangerina. O galho da pocã vai produzir pocã. Todos, cada um vai produzir a sua espécie. E o tronco, de quem é esse tronco? Continua sendo laranjeira, com todos esses galhos enxertados. O batista não vai produzir outra coisa, vai produzir outro batista. O católico, ele vai produzir outro católico. O espírita vai produzir outro espírita. Um assembleano, a assembleia vai produzir assembleano. O galho metodista vai produzir outro metodista. Mas, se aquele tronco principal sair uma rama original, aquela rama vai ser laranja e vai produzir laranja original. Não importa quantos galhos foram enxertados na verdadeira oliveira, eles vão continuar produzindo o que são, mesmo que estejam sugando a seiva da árvore principal. Não são originais. O tronco é original. A vida vai para a raiz, voltou para a raiz. E todas estas árvores, igrejas, ficaram enxertadas. Todos usando o nome de cristão. Cristianismo,
de filhos de Deus, entende? De cristianismo. Mas Deus prometeu que restauraria a árvore principal. Ele disse: eu restaurarei os anos comidos pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, pelo gafanhoto, que é um animal só, em etapas diferentes. É o mesmo anticristo. E para ele restaurar, ele disse: eu enviarei Elias nos últimos dias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, o problema é este: que se viria um homem com o ministério de Elias para restaurar, é claro que os galhos não desejarão isto. Porque quando vem a restauração é mostrado de que espécie é aqueles galhos. E quando Deus enviou este homem com este ministério de restauração, os galhos não gostaram, porque ele proclamou todos eles e disse: vocês acham que estão certos por pertencer à igreja, por ter seu cartão de membro e negando a palavra? Então nenhum desses galhos desejou se unir com ele, desejou ouvi-lo. Não, porque eles mostraram de que espécies são. Por isso que não quiseram voltar ao original, porque eles nunca foram do original. São galhos que foram enxertados durante o período das 7 eras da igreja. Mas nos últimos dias Deus disse: eu restaurarei, diz o Senhor. E ele restaurou a doutrina original. E agora estou falando estas coisas, e sei que algumas pessoas que me ouvirão futuramente ficarão com interrogações, principalmente porque estamos dentro do livro de Apocalipse e falando ainda sobre a abertura do 7º selo. Eu posso, com toda segurança, falar sobre os selos, porque os selos foram abertos pelo Cordeiro e entregue a revelação para o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Eu sei agora o que é a revelação dos selos. E eu preciso agora falar para as pessoas, mostrar para as pessoas o que ficou escrito nas Escrituras em símbolos. E durante todo o período das eras da igreja, que esses galhos ficaram interpretando as Escrituras, estudando as Escrituras, colocando suas interpretações, eles nunca conheceram a verdade, porque a Bíblia estava selada com 7 selos. Esta é a verdade. Durante todo o tempo, a Bíblia ficou selada com 7 selos. Queimaram a Bíblia, pisaram na Bíblia, tocaram fogo, rasgaram suas páginas. Depois ampliaram, traduziram, mudaram a tradução, mas ela permaneceu selada. Só quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, foi que ele mostrou o que estava escondido por trás da letra das Escrituras. Porque quando veio a revelação, o próprio Deus se encarregou de mostrar para a igreja desses últimos dias o que estava por trás da letra das Escrituras. Ele mesmo já tinha dito antes que a letra mata. O Espírito é quem vivifica. Então, com a letra da Bíblia, as pessoas estão morrendo. Sabe o que é morte? Sabe o que é morrer? Morte significa separação eterna de Deus. Muitos estão morrendo com a letra das Escrituras, porque eles não têm o Espírito que escreveu a Bíblia para vivificá-la em suas vidas. Vivificar é derramar a chuva no tempo certo, os raios do sol no tempo certo, para que a semente brote, cresça, amadureça. E como não existe semente, então eles não têm que se vivificar, porque se vivifica onde tem a semente que possa produzir. Amém? Bem, vamos um pouquinho aqui, que eu preciso sair dessa parte introdutória para levar adiante mais alguma coisa. Na mensagem, o 4º selo, pregada pelo irmão Branham, ele disse no parágrafo 25, aliás 26, se alguém pensa que tem a revelação dos 7 trovões, e isso não enquadra com toda a palavra, então há algo em erro. Tem que vir com assim diz o Senhor, porque este é o livro, a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. O quê?
O livro é a revelação de Jesus Cristo. Este livro estava selado com 7 selos. Desde quando ele foi selado com 7 selos? Desde antes da fundação do mundo. Ele ficou selado com 7 selos. A parte que ficou para você saber, para você tomar conhecimento, nos tempos, no período de 1600 anos, foi colocada em forma de letras. E as pessoas ficaram sem entender o que eram estas letras. Se eles compreendessem o que era o que estava nessas escrituras, não existia tantas denominações diferentes, cada uma pregando a sua maneira. Deus tem apenas um caminho, Ele próprio é o caminho. A palavra é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vem? Como pode caminhar por tantos lugares diferentes e dizer que está seguindo a palavra? Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Pode levar a Roma, mas não para o céu. Só existe um caminho que conduz ao céu. Este caminho se chama Jesus Cristo. Só existe um único caminho para a eternidade. Só existe um caminho do alto. E esse caminho só trilha nele quem estiver na palavra, verdadeiramente na palavra. Então qualquer uma pessoa pode falar o que quiser sobre o Apocalipse, sobre os selos, o que for. Se não combinar com toda a palavra, o profeta disse, tem alguma coisa errada. E saiba disto, este assunto que estamos tratando, isto trará muita preocupação, deixará muita gente com uma pulga, como diz, não fosse expressão, uma pulga por trás da orelha. Sabe o que é isso? Então, uma coceira para lá e para cá. Não é fácil. E precisa ser feito isso para que as pessoas se despertem. Muitos dizem que tem a revelação dos trovões, o segredo dos trovões. E isto que eles falam não combina com as escrituras. Então nós precisamos de entender o que é isto. Houve a abertura do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. O Cordeiro abriu isto um atrás do outro. Você encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 5, estas coisas. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, você encontra o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Quando você vai para o capítulo 6, está ali a abertura dos primeiros 6 selos. Foram abertos um atrás do outro em seguida, na visão de João. Aí você tem o capítulo 7, separando alguma coisa aqui. E quando chega no capítulo 8, foi reservado para a abertura do 7º selo. Este é o grande selo misterioso. O 7º selo é o que mostra o que é os outros 6 selos. Sem o 7º selo, os outros 6 selos não estariam completos, não seria aberto. Haja visto que 6 é o número incompleto, é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. O 7º é que é a conclusão do assunto. O 7º selo, que é aberto no capítulo 8 do livro de Apocalipse. O número 8 que aponta para a eternidade. Por isso que teve esse espaço, o 7º, entre o 7º capítulo do Apocalipse, entre o 6º e o 7º selo. Já mostrando para nós que somente o 7º poderia falar sobre o 7º. Somente o 7º, tendo a eternidade dentro de si, tendo Deus em cena, tendo Jesus Cristo em si, poderia abrir o 7º selo. Isto é um segredo tão tremendo, é um segredo tão profundo, que quando o profeta estava no seu quarto, recebendo a revelação dos selos, e ele pregou sobre os 6 primeiros selos, quando chegou no 7º, ele disse, irmãos, isto é tão tremendo que eu me privo falar sobre isto. E é exatamente essas coisas tremendas que nós estaremos falando um pouquinho com vocês neste culto, e em algum outro culto que o Senhor nos permitir estas coisas. Bem, meus amigos, vamos ler em alta voz Apocalipse 8, versículo 1 de novo. Vamos ver isso aqui? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Outra vez. E havendo aberto o 7º selo,
fez silêncio no céu quase por meia hora. Bem, será que foi aberto o sétimo selo? Será que o sétimo selo está aberto? Muitos das pessoas que se dizem cristãs, eles dizem que estas coisas estão para o futuro. Inclusive tem gráfico de algumas igrejas mostrando o Apocalipse em gráficos, e eles colocam os selos para o futuro, sendo que o primeiro selo já foi aberto nos dias de Paulo, na primeira era da igreja. Porque quando abre-se o primeiro selo, está escrito: e quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi a voz do primeiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, eis um cavaleiro do cavalo branco. E isso já foi o anticristo cavalgando na primeira era da igreja. Por isso o apóstolo João, falando sobre o anticristo, ele diz que ele já está no mundo. Nos dias de João, no ano 95, 98, da era cristã. Veja. E colocam isso para o futuro. Durante as eras, os selos foram entrando em cumprimento, se abrindo, entrando em cumprimento. Acontecimentos aqui na terra. Mas ninguém ficou sabendo que eles estavam em evidência. Todos os selos que se romperam, que se abriram durante as eras, só foi mostrado para a igreja quando o sétimo selo estava em evidência. Porque era o sétimo anjo que traria os mistérios, que entregaria para a igreja. Por isso que antes do sétimo anjo estar na terra, nunca se pregou sobre os selos escrituristicamente falando. Tiveram estudo sobre os selos, e com o estudo dos selos que tiveram, só gerou denominações, cada uma se distanciando das escrituras, da palavra. Poderíamos citar muitas delas, mas não precisamos. Bem, mas está aberto o sétimo selo? Esta é uma pergunta exatamente para muitos irmãos que se dizem da mensagem, que dizem que crer na mensagem deste sétimo anjo. Esta pergunta é especialmente para esses irmãos. Foi aberto o sétimo selo? Muitos dizem que não está aberto, que só foi aberto 6 selos, que o mensageiro só pregou, entregou a revelação de 6 selos. E aqui nas Escrituras você encontra agora dizendo que o Cordeiro abriu. Se o Cordeiro abriu o sétimo selo, ele foi aberto. E no quarto selo, quando o profeta pregou a respeito do quarto selo, ele disse: se alguém pensa que ele tem a revelação dos 7 trovões, e isso não enquadra com toda a palavra, então há algo errado. Então vamos começar por isso aqui. Quando alguém diz que o sétimo selo não está aberto, esta afirmação não enquadra com as Escrituras. Nós somos bem conscientes que o profeta pregou o grande selo, o grande sétimo selo em parábolas. Esta é a questão. Todos entendem perfeitamente os 6 primeiros selos, mas quando chega no sétimo selo, muitos irmãos breca de opa. Por quê? Porque o profeta pregou o grande sétimo selo em parábolas. Porque a própria Bíblia foi escrita por parábolas. Jesus poderia ter sido mais claro em suas afirmações, mas ele não foi. Ele falou por parábolas, por enigmas, e vocês são conhecedores disso, que perguntaram para eles: mestre, por que nos fala por parábolas? Os fariseus disseram assim: seja mais claro. Por que não sois mais claro? Se tu és mesmo Cristo, o Filho de Deus, fala abertamente. Mas Jesus não tinha que falar abertamente. Ele tinha que realmente falar em parábolas. E ele explicou para os discípulos por que ele falava por parábolas. Era exatamente para as outras pessoas não compreender. E disse: mas a vós é dada a conhecer os mistérios de Deus. Amém? Mas a eles não são. Então era por isso que se falava em parábolas.
E o irmão Branham, quando Deus lhe deu a revelação dos 7 selos, e ele pregou, todos foram convidados para ouvir aquelas pregações que nós temos hoje, tanto em fitas como em livros e tudo, e que as denominações não puderam suportar a revelação dos selos, porque acabou com o sistema denominacional, mostrou que é o império do anticristo, usando o nome de Cristo na terra. E ele falou abertamente, mas quando chegou no 7º selo, outra vez, houve o uso de parábolas para que as pessoas não entendessem. Precisa-se então da revelação de Deus. Sem a revelação de Deus não poderemos compreender estas coisas. Um bom exemplo disso é aquele onde o Senhor Jesus disse a seus discípulos que eles deveriam ir e batizar aos novos convertidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A mente natural, carnal, consequentemente ela supõe que deveriam batizar usando os títulos. E eles fazem até hoje. E ainda mostra, mas está aqui na Bíblia, Jesus disse. Não entendem que Jesus falou por parábolas? Jesus disse, mas depois ele abriu o entendimento dos discípulos, para que eles entendessem o que ele disse. Vê? Por isso, eles batizaram da maneira correta, usando o nome e não os títulos. Ele deu a revelação de que o nome do Pai é Jesus Cristo. O nome do Filho, Jesus Cristo. O nome do Espírito Santo, Jesus Cristo. Isto enquadra com a palavra. Porque qual é o nome do Pai? Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Que nome ele veio? Jesus. Qual é o nome do Filho? O anjo disse para Maria, chamarás seu nome Jesus. Qual é o nome através do qual o Espírito Santo se revela? Jesus disse, o Espírito Santo será enviado em meu nome. Aí Lucas 24, 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Por isso eles batizaram neste nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se não for assim, não está correto. Não adianta batizar apenas o nome de Jesus. Qualquer um de vocês, os que me ouvem pela rádio, os que me ouvirem na gravação, se você for batizado apenas no nome de Jesus, está errado. Qualquer um pode ter o nome de Jesus, mas só existe um que foi nascido o Cristo, o ungido. E Pedro já disse em Atos capítulo 2, versículo, creio que é 36, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus em Cristo. O Pai é Espírito, Deus é Espírito, habitando naquele tabernáculo de carne chamado Jesus. Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso ele é Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. Aí está o nome para ser usado no batismo. Mas veja que a mente natural continua batizando nos títulos e acha que está cumprindo a ordem de Jesus, quando não está. Por isso eu digo que precisa-se da revelação de Deus para se entender as Escrituras. No livro de Atos, foi exatamente o que eles fizeram. Eles batizaram exatamente assim. Mas falando sobre o 7º selo, meus amigos, isto sempre traz nossa atenção, muitas vezes ao ponto em que o mensageiro de Deus disse que este selo não foi aberto. Entendam do que eu estou vos falando. Quando se fala sobre o 7º selo, muitos pregadores desta mensagem, muitos irmãos que estudam esta mensagem, comparando com as Escrituras, muitos poderão citar para você, onde o mensageiro de Deus disse, o 7º selo não foi aberto. E ele disse, o irmão Branham realmente disse isto, que o 7º selo não foi aberto. Ele fez realmente essas declarações.
E a maioria de vocês já são conscientes dessas declarações, e muitos aparentemente têm estudado bem a fundo. Eu quero pregar assim, bem calmo, levando em consideração que quem ouvir isto depois são pessoas que estudam a mensagem a fundo, há muito tempo, e que podem pegar qualquer declaração, assim como qualquer líder religioso de uma denominação pega Mateus 28:19 e quer colocar na sua frente para dizer que o batismo deles está certo. Muitos também podem pegar uma declaração do profeta dizendo que o sétimo selo não foi aberto e querer dizer, olha aqui, o profeta falou que não foi aberto. Então eu estou falando para pessoas, tanto no início, como no meio, como no fim. Pessoas de vários estágios dentro do aprendizado do livro de Apocalipse. Logo, vocês terão que decidir o quanto crerão nestas declarações ou não. Do mesmo modo, muitos irmãos agora estão conscientes, muitos que ouvem estas pregações, muitos que leram os 7 selos, muitos que leram o Apocalipse, muitos estão conscientes que tem também outros lugares quando o profeta disse, o 7º selo está aberto. Aquela mesma coisa que Jesus disse assim, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E depois disse, Elias já veio e não perceberam. Então muitos dizem, apenas fica com aquele versículo que diz assim, Elias já veio, veja, ele estava se referindo a João Batista. Mas se esquece que Jesus falou algo no futuro, Elias virá. Eles não entendem que ali tem 2 tempos totalmente distintos, um que já veio, passado, e um que virá, futuro. Então, o que já veio, tudo bem, já passou. Eles não querem crer que viria um no futuro, porque esse futuro era para o seu dia, para dar teus puxões de orelha no dia que você vivesse. E esse eles não querem. A mesma coisa você encontra agora sobre o 7º selo. O profeta disse que o 7º selo não foi aberto. E depois disso, o 7º selo está aberto. E você tem que saber porque essas 2 declarações, porque ele antes já tinha dito que quem achar que ele tem a revelação dos 7 trovões, e isso não enquadra com toda a palavra, então há algo errado. Se o profeta tivesse dito apenas que não está aberto, isto não enquadraria com a palavra, porque na própria Escritura já diz que o Cordeiro abriu o 7º selo. Por isso que temos que entender o tempo, a mudança de ministério, de dispensação. E porque disse não está aberto, e depois disse ele está aberto. Nós não vamos usar muito do nosso tempo aqui, citando os lugares onde ele disse que não foi aberto. Porém, eu desejo pontualizar o outro jogo de citações, que muitos têm passado despercebido quando ele mostra o 7º selo aberto. E logo as pessoas vão decidir, meus amigos, irmãos, pregadores, decidirão quanto crerão nas declarações do irmão Branham. Isto, com toda certeza, não está sendo feito para causar confusão. Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem mais entendido do que ninguém, nem quero explicar o inexplicável, nem tampouco eu quero aqui explicar o que o irmão Branham não explicou. Eu estou apenas dizendo que assim como Jesus falou por parábolas, o mensageiro de Deus falou por parábolas. Jesus sabia que no tempo próprio as pessoas compreenderiam, porque ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Eu creio que essa manifestação do tempo final, do Filho do Homem outra vez na terra, foi exatamente para cumprir aquela parte que não foi cumprida nos dias de Cristo. O ministério de Filho do Homem, quando outra vez Deus estaria numa carne, num profeta, para revelar seus segredos. Isto, não falamos estas coisas para causar confusão, para alertar as pessoas e abrir os olhos de muitos irmãos que foram hermeticamente fechados contra a revelação do 7º selo especificamente. Com a ajuda de Deus, eu te darei algo para pensar. Porém, bem sabemos que somente se Deus te revelar, você vai entender estas coisas. Eu fiz a pergunta no início. O 7º selo está aberto? Você pode dizer assim, o que seriam os selos?
Você encontra no livro de Apocalipse apenas dizendo: eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro selado, por dentro e por fora selado com 7 selos. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E começou o cordeiro a romper os selos. E você acha que aquilo é o quê? Meus amigos, a abertura dos selos é exatamente para mostrar para a igreja tudo o que estava escondido dos demais, tudo o que estava escondido das pessoas, para que o diabo não soubesse das coisas, para que os espíritos das trevas, anjos caídos que já habitaram ao lado de Deus, não soubessem das coisas, para que líderes religiosos bem intencionados não soubessem daquilo antes do tempo. Aquilo foi selado com 7 selos para que no tempo próprio, quando Malaquias 4 entrasse em evidência: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, o qual converterá o coração dos pais aos filhos, ou dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqueles que tivessem o privilégio de viver nos dias quando Malaquias 4 entrasse em evidência, um profeta na terra, depois de 1000 anos, sem um homem com o ofício de profeta nesta terra. E você está na terra exatamente no tempo quando estas profecias estão sendo cumpridas. Isto quer dizer que você teve o privilégio de ver um dos dias do Filho do Homem. Que quem só viu isto foi quem viveu nos dias de Noé. Creram? Não creram. Eles tinham suas religiões? Com certeza que tinha. Você diz: não tinha religião nos dias de Noé. Como não? Você sabe quantos líderes religiosos provavam por A e B que Noé era um mentiroso, que não tinha chuva, que não ia chover? Quanto ele conseguiu converter? Ele apenas levou a sua própria família. Quem viu mais um dos dias do Filho do Homem? Abraão viu e se alegrou, e assim sucessivamente. E quando a palavra que veio aos profetas estava em sua plenitude na terra, que foi chamado Filho de Deus, a palavra no corpo de carne, e Deus habitando em plenitude em sua própria palavra, ali estava em evidência o Filho do Homem na terra, profeta. Deus visitou seu povo e um poderoso profeta esteve entre nós, se referindo a Cristo. E ele disse: muitos desejarão ver um dos meus dias e não poderão ver. Agora, você que lê as Escrituras diz assim: puxa, se eu visse um desses dias, se eu tivesse nos dias de Noé, se eu tivesse nos dias de Elias, se eu tivesse nos dias de Paulo, se eu tivesse nos dias daqueles grandes profetas, o que você faria? O que o mundo faria? Fariam exatamente o que estão fazendo. Porque, mais uma vez, Deus enviou um profeta para consertar a sua igreja, para restaurar o altar que estava caído. Mas somente altar pode ser restaurado. Altar caimita, de descendência da serpente, de filhos do diabo, não será restaurado pela mensagem do Elias. Eles querem continuar com seus enfeites, com seus palácios estabelecidos, palácios mentais, doutrinários, impérios aqui na terra, apenas isto. Eles não querem restauração. A restauração vem unicamente para aqueles que são filhos de Deus e que por um período de tempo foram enganados, foram ludibriados por Satanás. Está bom, está tudo bem, aqui fala em Deus, está ótimo, ali também fala em Deus, não tem problema, não importa isso, não importa aquilo, somos irmãos, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não pode existir união fora da verdadeira doutrina. Não pode haver companheirismo fora da verdadeira doutrina bíblica, apostólica e profética. Fora da verdadeira doutrina, qualquer união, qualquer casamento é ilícito, é adultério espiritual. E um adultério espiritual é exatamente aquilo que acontece no natural.
profeta, quando ele pregou o casamento e divórcio, ele disse isto: que uma mulher que cai numa situação dessa, o homem não pode tomá-la de volta, porque foi uma lei estabelecida no céu. Antes de criar o homem, Deus já tinha criado sua lei no céu. E Jesus, quando a igreja adulterou espiritualmente falando, ele divorciou dela e casou com outra. Irmão Brandon mostra isso na mensagem Casamento e Divórcio e na União Invisível da Noiva de Cristo e tantas outras mensagens. Veio? Não pode haver união ou casamento, estamos falando no sentido espiritual, fora da doutrina apostólica e profética. Fora disso, você estará cometendo adultério espiritual, fora da verdadeira doutrina. Bem, o 7º selo foi aberto. O que diz as Escrituras? O que diz o profeta sobre isso? Primeiro iremos na palavra de Deus para deixá-la testificar a este respeito. Muitos irmãos dizem que o 7º selo vai ser aberto. Tem deles que acreditam que Deus tem que levantar o mensageiro outra vez para falar alguma coisa, porque diz que ele não falou tudo. E eu quero contestar isto neste culto e em cultos futuros, mostrando que isto já foi feito, e para que você não seja enganado por tais pensamentos, por tais doutrinas antibíblicas. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7, se você for ler isso direitinho, eu vou fazer um resumo aqui em poucas palavras disso aqui, mas em Apocalipse 5, versículo 1 ao 7, você encontra João, o revelador, ou aquele que teve a revelação do Apocalipse. Ele viu um livro na destra do que estava sentado no trono. Eu creio que exatamente em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos aqui. Que livro é este? É um livro desconhecido? É um livro que ninguém nunca viu? É um livro bordado a ouro? Como é esse tipo de livro? A Bíblia diz que ninguém, versículo 2, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Gente, isso é tão pesado, isto é tão precioso, e é tão simples que muitos não querem saber, não querem nem sequer procurar entender a revelação disto. Que livro é esse que estava selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que ninguém podia abri-lo, nem sequer olhar para ele? Você acha que, olha, o que Deus tem de mais precioso é a sua palavra. O irmão Branham disse: a maior arma que Deus tinha para nos dar, para que você vencesse o inimigo, Ele te deu, e esta é a sua palavra. E Ele próprio deu o exemplo, vencendo a Satanás com o que está escrito. Não existe outro meio de vencer ao diabo. Você tem que se esconder por trás daquilo que está escrito. Jesus nos deu exemplo em Mateus capítulo 4. Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito. É assim que se vence. É com aquilo que está escrito. Bem, o que Deus tem de mais precioso para nós é a sua palavra. Foi a palavra que criou, foi a palavra que fez todas as coisas, foi a palavra é o agente da criação de Deus. Pela palavra todas as coisas foram feitas, pela palavra todas as coisas são sustentadas. Bem, pela palavra você foi resgatado, você foi salvo, pela palavra você foi comprado. A palavra sangrou por você. A palavra foi quem se fez carne e veio dar vida por nós. Foi a palavra. Agora, você acha que este livro que você tem é a palavra de Deus? Você crê nisto? Mas você acha que Deus ia colocar a sua palavra em forma de letra e deixasse ela na mão de qualquer um para fazer o que bem pensasse?
O que você podia saber, o que você podia ver, ele colocou aqui neste livro. Mas o que está por trás deste livro ficou retido em sua mão e ninguém jamais pôde olhar o que é isto. Esta Bíblia que todos têm na mão. Isto foi entregue aos homens aqui na terra. Vamos dizer assim, a parte, o negativo disto. Mas o positivo desta palavra ficou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ninguém pode olhar para este livro. Por isso que ninguém entendeu, ninguém percebeu, ninguém entendeu o que é isto. Veja lá no livro de Daniel. Sela Daniel, as palavras da profecia deste livro. Isto é para ser revelado no tempo do fim. Veja o que está escrito no outro profeta. Toda palavra da profecia é como um livro selado. Se entrega para alguém que não sabe ler. Leia isto, ele diz. Eu não sei ler. Entrega-se para a mão do que sabe ler. Ele abre e diz, eu não posso ler porque está selado. Pergunte aos católicos. Não foi suficiente para eles. Tiveram que inventar um purgatório, um rosário, intercessores, porque eles não podiam entender o que é isso aqui. Entregue para os espíritas. Não foi suficiente. Tiveram que fazer o evangelho segundo o espiritismo. Entregue isso aqui na mão dos mormons. Não viram nada. Tiveram que fazer um outro evangelho de Jesus Cristo. Entregue para Russell. Charles Russell disse, não vale. Eu tenho que fazer uma tradução do Novo Mundo. Entregue para os adventistas ou para qualquer um deles. Nenhum viu o que está aqui escrito. Por que não viu? Não são culpados de não terem visto. Mas agora são culpados. Porque o livro que estava selado já foi rompido seus selos. O Cordeiro já rompeu seus selos. Desceu à terra trazendo esse livro aberto, cumprindo Apocalipse 10. E entregou as revelações para um profeta, para que o profeta entregasse para as igrejas. Agora, as religiões são culpadas por não ver o que está neste livro. Porque o livro está aberto. A revelação foi entregue. Bem, o livro estava na mão direita do que estava sentado no trono. Que livro é este? Este livro é a Bíblia Sagrada. O livro da redenção. Estava selado com 7 selos. E um anjo forte perguntou, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João viu quando esta voz soou e ressoou. Na leitura da sua Bíblia, aí Apocalipse 5 diz que nenhum homem no céu, nem na terra, não diz anjo, diz homem. Quem quiser entender a revelação deste livro e está esperando o anjo batendo asa, como vê estes anjinhos aí, para esses irmãos, para muitas irmãs, e ela diz, eu vi um anjo bonito, poderoso e não sei o quê. Que anjos é este que vem que não entrega a revelação da verdade para essas pessoas? Que anjos são esses que vêm e esses anjos quando vêm faz eles fazer o maior barulho e cantam e fazem hino que são verdadeiros forró, verdadeiras lambadas, falando em varão de guerra, em anjo de fogo, anjo para lá e para cá. Que tipo de anjo é esse que não traz a verdade para este povo? Tem alguma coisa errada com estas visões. Tem alguma coisa errada com essas revelações. E quando Deus manda o anjo, eles não querem o anjo. E esse anjo que Deus manda é um homem. As pessoas se enganam que é anjo. A palavra anjo significa um mensageiro. E em Apocalipse não tem um livro que fale tanto de anjo como o livro de Apocalipse. E estes anjos, a maioria desses anjos do Apocalipse são homens aqui na terra. Exatamente para que aqueles que não têm semente não creiam. Não creiam. Eles vão ficar esperando outra coisa. Do jeito que esperavam o Messias veio e crucificaram. Sério, não é esse é um falso. Nós não queremos o Messias assim, o Messias fraco.
que é xingado para lá e para cá, que dá uma bufetada nele, esse nós não queremos. Ajudaram, foi matar, crucifica. Não é esse não, esse é um impostor. Porque os saduceus dizia assim, se Deus vai mandar, se o Messias, chegou no tempo do Messias vir, tem que vir para a nossa igreja. Os fariseus diziam, o nosso templo é o maior, é o mais bonito. Ele tem que ir lá. Aí Deus anda lá na manjedoura, independente de todos, sem depender de ninguém. Foi prometido nas Escrituras um revelador dos mistérios. Qual igreja que quando tem alguém lá dentro que tem uma sabedoria a mais, projeta este homem na sociedade, nos meios de comunicação? Vem? Mas Deus não usa isto. Deus não usa um homem que está comprometido com uma religião. Deus não usa um homem que está comprometido com o sistema. Deus enviou um Elias lá no deserto, um João Batista lá nas montanhas do deserto. Vem? Por isso que ele não revelou isto para Billy Graham, o grande e famoso evangelista. Deus não revelou os mistérios para Billy Graham. Deus não revelou os mistérios para Tommy Osborne. E por que não revelou para Tommy Osborne? R. Soares, o senhor R. Soares, aqui no Brasil, também não entende a revelação dos mistérios. Que ele não quer ouvir o anjo de Deus. Ele quer ouvir o que ele tem ouvido, o que ele tem falado. E poderíamos citar todos eles. Nós não tememos ninguém, nós não tememos o homem, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Por mais que trabalhe bonito, precisamos de fé de rapto, fé de arrebatamento. Nós não estamos atrás de bênçãos materiais, de cura para o nosso corpo físico. Precisamos de cura para a nossa alma. A cura é uma sequência. Deus, quando salva o pecador, Ele o cura. Você não tem nem sequer que ser ungido para ser curado. Ah, mas está na palavra, está na palavra. Está alguém doente, chama o presbítero da igreja, o pastor, seja o que for, e unja com óleo e todas estas coisas. Está nas Escrituras. Está nas Escrituras. A fé perfeita é diferente, não precisa de unção. Você diz, isso está errado. Não, senhores. A fé é frágil, fraca. Diz, eu preciso, vem aqui e coloque isto, faça aquilo. Tem que ir na minha casa, Senhor, tem que ir lá. A fé perfeita diz, Senhor, eu não sou digno que vai lá, não. Uma palavra é suficiente. Diga uma palavra e aquilo é o suficiente. Apenas isso. Não precisa de muita coisa. Não precisamos de projeção. Não precisamos, olha, se você, veja isto, se você, agora, se você estivesse passando por uma enfermidade, por uma luta, qualquer coisa, e pedisse oração, qualquer pessoa pedir oração, nós oramos, mas se acontecesse, você passasse aqui, viesse, orássemos por você, e você sentisse aquele alívio, fosse curado, de uma enfermidade simples, ou de uma cegueira, de uma surdez, seja o que for, no outro dia você estaria contando testemunho para o seu vizinho, para a sua vizinha, sabe? E no outro dia estava aqui, cheio de gente aqui, ó. A fila. Não precisamos disso. Não, senhores. Não precisamos de pessoas que venham só como sugadores, parasitas. Precisamos de cristãos nascidos de novo. Precisamos de pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade, que não queira barganhar com Deus. Dizendo assim, Senhor, se tu me curar, eu te sigo. Não, Senhor. Senhor, mesmo que eu morra canceroso, eu morrerei crendo que o Senhor é Deus, poderoso e curador. É incondicional. Não é se fizeres, eu faço. Não, senhores. Nenhum homem no céu, nem na terra ou debaixo da terra foi encontrado que fosse digno de revelar os selos. Não falou anjo, falou homens. Porque, na verdade, precisava de homem para isto, não de anjo. Um homem, um anjo poderia ter feito. Mas quando Deus estabeleceu a sua própria lei, Ele excluiu o anjo fora, excluiu os anjos disso aí. Porque não foi os anjos que caíram, não foi os anjos que desobedeceram, foi a raça humana. Então tinha que ser o homem.
E tinha que ser um homem perfeito, que não tivesse pecado. Por isso diz, quem é digno? João disse, não encontrei ninguém. No céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum. Aqueles que estavam mortos, nenhum. Tinha que ser homem, porque foi o homem que tinha caído. Então João chorou amargamente, porque ele sabia que se o livro não fosse aberto, o plano da redenção, onde estaria? Era o livro da redenção, e tinha que ser aberto. Então um dos anciões disse a João, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele tem vencido. Veja qual é a missão de Cristo. A missão do Cordeiro. Ele tem vencido para abrir o livro e desatar seus selos. Se para poder o Cordeiro abrir o livro e desatar seus selos, primeiro ele foi vencedor, como é que você vai entender a revelação sem vencer doutrinas erradas, sem vencer suas ideias, seu pensamento a respeito das coisas de Deus, sem vencer a religiosidade, a tradição dos seus pais, aquilo que você aprendeu por anos e anos numa denominação? Você precisa vencer, está livre disso. Vencer todas essas coisas para poder ter uma mente aberta, livre dos sistemas, para poder entender a revelação dos selos. Porque o Cordeiro primeiro venceu. E uma das coisas que ele teve que vencer quando esteve em carne aqui na terra foi exatamente doutrinas, tradições dos homens. Por isso que ele começou dizendo, esse povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você não conseguir vencer as doutrinas e preceitos dos homens, você não entenderá a revelação. E a revelação é diferente de tudo aquilo que você já ouviu por aí afora. Por isso que a revelação não é para qualquer um, de maneira nenhuma. Bem, João viu o Cordeiro, nós temos alguns minutos ainda. João viu o Cordeiro como imolado. E você sabe quem é este Cordeiro? Você sabe o nome dele? Do Cordeiro? Você pode falar o nome do Cordeiro? Vamos? Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho de João. E João testemunhou dele dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o testemunho de João. Bem, esse Cordeiro ele tinha 7 pontas e 7 olhos. É assim que está nas Escrituras. O Cordeiro tinha 7 chifres, 7 pontas e 7 olhos. O que é isto? O que isto significa? As pontas representam o poder. Os 7 olhos representam 7 mensageiros que Deus enviaria por toda a terra. 7 olhos do Senhor que discorrem toda a terra. Por isso você encontra no livro de Apocalipse 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos, porque Deus já é o Espírito Santo. A Bíblia diz, Deus é Espírito. Este Espírito Santo atuaria na terra no período das 7 eras da igreja, em cada era vindo, se repartindo em um dos mensageiros. Em Paulo, em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley e, por último, em William Branham. Isto eu creio de todo o coração, não importa quem não creia, não importa quem diga ao contrário. Não importa. Eu creio nisto. E pronto, eu não tenho que discutir o que eu creio. Bem, o Cordeiro tomou o livro da mão, ou da destra do que estava sentado no trono. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, de acordo com o livro de Apocalipse, e os 24 anciãos, eles se prostraram diante do Cordeiro e cantavam um novo cântico. E esse novo cântico dizia, digno és de tomar o livro e de abrir seus selos. Não diz,
abrir 6 selos, mas seus selos, são todos os 7. Note, por favor, aqui que este Cordeiro, Jesus Cristo, foi achado digno de abrir os 7 selos. Não 6, mas 7. Por isso, você encontra os 7 selos sendo abertos de acordo com a visão de João. Agora, se você seguir as Escrituras, se você for seguindo a leitura da Bíblia, você verá que o Cordeiro abriu 6 selos. Está aqui Apocalipse capítulo 6, não é isso? A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem e vê. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. Versículo 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Aqui você encontra a abertura dos 6 primeiros selos. Você verá que o Cordeiro abriu os 6 primeiros selos, um atrás do outro. Aí passa-se o capítulo 7, onde você encontra os israelitas fiéis, são salvos de perigos eminentes. E logo em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nós lemos, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. A abertura do misterioso 7º selo, que não tinha animal para dizer vem e vê, que não tinha acontecimentos como tiveram nos outros. No quinto selo houve almas debaixo do altar. No sexto selo houve o grande tremor de terra. Veio? Mas quando é aberto o 7º selo, só há silêncio. Nenhum movimento. Aqueles querubins, aqueles seres que não param de entoar louvor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, eles se calaram. Ficaram em silêncio. O que vem depois disso é no versículo 2, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Mas depois que o 7º selo foi aberto, e na abertura do 7º selo só tem silêncio. É o selo misterioso. E este selo do silêncio é o que mostra a revelação de todos os outros selos. Sempre nós encontramos pessoas dizendo que o 7º selo não foi revelado. Isso teria que estar registrado na Bíblia. E as Escrituras dizem que foi aberto. Se ele foi aberto, e se tem uma revelação por trás disso, essa revelação teria que ser entregue exatamente quando se cumprisse Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, o mistério de Deus seria revelado. Tem algo por trás do silêncio. Existe algo por trás deste selo misterioso. E o que está por trás do 7º selo, isso foi entregue para a igreja. E o povo precisa estar desperto a isso. Porque se não se despertarem para isso, perderão todo o resto do plano. E sucederá o que aconteceu nos dias de Cristo, quando disse, Elias já veio, e vocês não perceberam. Mas, Senhor, eu esperava que acontecesse algo assim. Já aconteceu e você não viu? E eu quero mas alertar algo aqui para determinadas afirmações que você encontra pessoas por aí dizendo. Sempre encontramos pessoas dizendo que o profeta, o mensageiro de Deus, ele abriu os selos. Essa afirmação, ela não é boa, isso não é verdade. Ele não abriu os selos. Ele pregou os mistérios depois que o Cordeiro havia aberto o livro.
Cordeiro era digno de tomar o livro da mão daquele que estava no trono e rompeu os selos. E aquele que estava no trono desce como anjo forte e entrega a revelação dos mistérios para o sétimo anjo, o mensageiro enviado à era de Laodiceia. Ele, Deus mesmo, desce do céu com o livro aberto e entrega a revelação aqui na terra. Aí sim, é a hora do sétimo anjo entrar em atuação, depois que o livro está aberto. Quem abre o livro é o Cordeiro. Quem rompe os selos é o Cordeiro. Mas você só entenderá o que foi que o Cordeiro abriu se você ouvir a voz do sétimo anjo, porque ele é o que está incumbido de entregar para nós a revelação que está por trás dos selos abertos. Amém? Note que em Apocalipse 5 o livro é a Bíblia. E ele estava com 7 selos. Mas em Apocalipse 10, veja, Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte desce, e sabe quem é o anjo forte? O anjo forte é Cristo. Muitos confundem o anjo forte com o profeta mensageiro. Outros dizem que o anjo forte é Jesus descendo. Se você não entendeu sobre a deidade e sobre a parousia, não vai entender que este anjo é Deus mesmo. Este livro já não estava mais selado, ele tinha em sua mão o livrinho aberto. Está aqui Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido com uma nuvem. Aí você diz, como é que você sabe que isso aqui é Cristo? É exatamente isso, Se alguém pensa que tem a revelação dos 7 trovões, e isso não enquadra com toda a palavra, então há algo em erro. Tem que vir com o assim diz o Senhor. Me diga, quem é que traz o assim diz o Senhor? É um profeta. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós pregamos o que pregamos porque nós cremos que Deus enviou um profeta para nos mostrar estas coisas. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Aqui já está declarando que este anjo é o próprio Cristo, Deus mesmo, com rosto brilhante como o sol, com o arco celeste sobre a sua cabeça, mostrando que ele é o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, mas o que este anjo traz? O que é que ele traz? Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, porque já tinha rompido os selos, e entrega a revelação do que estava por trás dos selos. E quando isso é feito, estava indicando que o tempo havia chegado para que os 7 selos fossem entregues à revelação, não 6 selos. Note que a síntese do nosso assunto, que nós começamos hoje, isto aqui, é para mostrar que o 7º selo está aberto e revelado. Então, o livro está aberto sem faltar nenhum selo de ser rompido. Eu estou falando destas coisas para aqueles que creem que Apocalipse 10 foi cumprido sobre o Monte Pôr do Sol, ou como é chamado Monte Sunset, no Arizona. Houve um acontecimento ali que cumpriu o Apocalipse 10. E isto é algo passado. Jesus Cristo desceu sobre aquela montanha. Quando falo Jesus Cristo, estou me referindo a Deus mesmo, o Espírito Santo. Entenda isto na série que pregamos sobre a parousia. Se você não sabe a diferença entre Deus e seu Filho, você terá tudo isso de ponta cabeça. Como é que você crê que ele desceu no Monte Horebe? Como é que se crê? Está registrado nas Escrituras. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Não é? Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. O fogo na sarça era Deus?
ali mostrava a presença de Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Diga-me, Moisés viu Deus? Não, senhores, porque a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Como é que você crê que em outro monte houve uma manifestação? No Monte Carmelo houve uma manifestação. No Monte da Transfiguração houve uma manifestação ali, quando Cristo com suas vestes resplandecentes, Moisés e ali do seu lado, e a voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Você crê em tudo isto? Esta é a parte que Deus permitiu que todos pudessem ver, registrado nas Escrituras. Mas eu quero ver quem pode perceber os outros acontecimentos que não ficaram registrados na letra, porque ficaram selados com 7 selos, para que ninguém visse, só quando chegasse no seu cumprimento. E quando chegou no cumprimento, todos podem ficar como ficou registrado para trás. Mas a parte da Bíblia, meus irmãos, que não ficou escrita, é aí que está o problema. É a parte da Bíblia que não foi escrita. E está na Bíblia, mas selado com 7 selos, que só seria aberto quando o 7º anjo entregasse sua mensagem. Vem? As pessoas leem sobre o acontecimento, mas não sabem quando se cumpre. O que adiantava? Disseram assim: onde é que o Cristo vai nascer? O rei Herodes. Aí os escribas: meu rei, tem uma profecia lá que diz que ele vai nascer em Belém. É fato, eles tinham até o local, a exatidão. Eles sabiam que era lá. Por que não foram lá ver? Os reis viram, os magos, os estudantes das estrelas, viram aquele acontecimento no céu, aquele fenômeno. Por que eles não foram lá para Belém? Foram para Jerusalém. Onde está o rei dos judeus? Não é lá não, gente. Entendem? Está aqui Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto na mão. Estão esperando isso no futuro, não adianta, gente. Você tem que perceber o que aconteceu. Quando isto foi cumprido. Quando isto se cumpriu. Quando a revelação foi entregue. Jesus Cristo desceu sobre aquela montanha, na forma de espírito, trazendo os 7 anjos com ele. Chamamos de Jesus porque esse é o nome do Pai. Então você não pode confundir Jesus o Pai descendo como se fosse Jesus o Filho. Porque o Cordeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, permanece no trono até o momento do rapto, e ele nos encontrará nos ares. Aquele o mesmo Senhor que desce à terra com o livro aberto, trazendo o alarido, que é a mensagem, não é o Cordeiro, é Deus mesmo, o Pai da glória. Ele veio rodeado com 7 poderosos anjos. E se eu encontrar algo mais a respeito do que eu vou vos falar agora, depois eu vos trago. Mas no momento eu quero dizer isso para vocês. Eu creio que esses anjos, os 7 anjos que desceram no Monte Pôr do Sol em 1963, formando a cabeleira branca do Juiz Supremo, Jesus Cristo, mostrando o seu rosto como está descrito em Apocalipse capítulo 1, naquela grande nuvem que forma exatamente aquele quadro que vocês estão vendo ali, pequenininho, aquele quadro ali que foi fotografado, toda meio científico, aquela nuvem formada por 7 anjos. Eu creio que estes anjos eram corpos teofânicos dos 7 mensageiros de cada era da igreja, e o 7º daqueles anjos, dos quais era o profeta, a teofania do próprio William Branham. Por isso que ele disse: o 7º tinha muito a ver comigo, contando da esquerda para a direita. E eu estou fazendo essa afirmação agora. Nós nunca sabemos de tudo. Nós nunca entendemos tudo. E mesmo que eu não entenda, eu creio. Se alguma coisa eu não entender hoje, amanhã eu estarei entendendo mais. E o que eu entender amanhã mais do que hoje, eu não deixarei vocês sem saber.
Se eu vos falar algo, alguma coisa, se eu trocar algumas palavras, algumas colocações naquilo que eu prego, mas isso está registrado, isto fica gravado. Então, se no culto de amanhã, se no outro culto, eu perceber, se alguém me mostrar que alguma coisa eu falei fora da ordem, troquei um versículo, um parágrafo, alguma coisa, eu tenho toda a capacidade, graças a Deus e humildade, de trazer para você e dizer, olha, aquilo que eu falei não ficou bem colocado, é dessa outra maneira aqui. Entendem o que eu digo? Porque isto acontece com qualquer pessoa, porque somos humanos, nós podemos trocar as palavras e não ficar bem colocado. Às vezes falamos uma coisa certa, mas numa colocação errada. É como dizer que nós somos o tipo de Rebeca. Aí está uma coisa certa, mas trocada. Rebeca que é o tipo nosso. Entende? Ela como noiva, esposa de Isaac, indo ao encontro de Isaac. É um tipo da igreja indo ao encontro de Cristo. Então, se você diz que a igreja é um tipo de Rebeca, as pessoas poderão pensar que realmente é assim, mas você apenas trocou. É Rebeca que é um tipo da igreja. Então, eu estou falando nesses termos. Bem, para concluirmos esta primeira parte, estes 7, não 6, estes 7 anjos, eles pronunciaram suas vozes. E nós temos que entender que a voz desses anjos não é voz de anjo. Eles falam em nome de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Esses 7 anjos soaram suas vozes. E se você ouviu essas vozes, cada anjo daquele pronunciando suas vozes, aquilo era um trovão. Um trovão. Nós estamos falando de uma profecia, nós estamos falando de uma visão de João, que se cumpriria nos tempos finais. E estes anjos, os 7 trovões, não soaram suas vozes, enquanto o anjo forte, que é Cristo, não bradou sua voz. Apocalipse 10 diz que, havendo ele rugido como leão, 7 trovões soaram suas vozes. A voz dos trovões é a voz de Deus. E a voz de Deus você tem que ouvi-la dos lábios de alguém. A voz dos trovões teve que ser suada, falada. João ouviu a voz. Mas aquilo que João ouviu não ficou escrito na Bíblia. Não foi permitido João escrever. João ouviu a voz dos trovões. João sabia o que esses 7 anjos falariam, que revelação eles trariam. Mas João diz que quando ouviu a voz dos trovões, ele diz, eu fui escrever. Se ele foi escrever, porque ele ouviu, ele entendeu. Mas foi dito, sela a voz dos trovões, não escreva. Aí ficamos 2000 anos de história sem saber o que era a voz dos trovões. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, aí você vai entender o que é a voz dos trovões. Amém? Eis agora o X da questão. Os anjos pronunciaram suas vozes, falando em nome de Deus, e se ouviu como um trovão. No pequeno quartinho em Jeffersonville, Indiana, um desses anjos, esses corpos teofânicos, eles vinham cada noite veio um daqueles anjos. Antes que o profeta subisse à plataforma para pregar sobre o primeiro selo, a luz de Deus, o anjo de Deus, esteve naquele quartinho com ele. Ele mostrou o que era que estava por trás do primeiro selo. Ele vinha ao púlpito e entregava para a igreja. E aquilo era diferente de tudo que já se tinha sido ensinado nesta terra. Na segunda noite, veio outro anjo que tinha o segredo do segundo selo e entregou para o profeta de Deus. Ali estava o 7º, entregando a revelação de todos os 7. Porque era no tempo do ministério do 7º anjo em evidência que tudo seria esclarecido.
Era esclarecimento desde antes da fundação do mundo, que ficou guardado na mente de Deus. Desde que o livro foi selado com 7 selos, aquilo estava com Deus, unicamente com Ele. Ninguém mais sabia. Por isso que Jesus disse, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Aquilo ficou retido com o Deus Todo-Poderoso, com aquele Espírito que nunca foi visto, que habita em lugares inacessíveis, que ninguém consegue acessar, e a este lugar. Ninguém nunca viu, nunca o presenciou, nunca o tocou. Mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que estava nele, saiu dele, saiu do Espírito. A palavra que estava com o Espírito deu a conhecer. Este o fez conhecer. E é justamente por isso que esta palavra, veja isto, este Filho, esta parte de Deus que podia ser vista, você o chama de o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, a imagem invisível de Deus, o que mostrou Deus aos homens, o único digno de tomar o livro, desatar os seus 7 selos, e quando termina de fazer isto, ele desceu à terra e disse: agora, meu servo, chegou o momento da igreja, da ponta da rama, o galho original da laranjeira. Chegou o tempo deles brotarem, deles darem o mesmo fruto da igreja primitiva, a mesma fé, a mesma doutrina. Mas para isso, eles têm que ter também seus entendimentos abertos. E este entendimento vem com a revelação daquilo que estava selado com 7 selos. Aquilo foi entregue, e aquele homem humilde entregou para a igreja a revelação dos 7 selos, não de 6, mas de 7. E nos próximos cultos, se o Senhor nos permitir, nós estaremos entrando mais a fundo dentro deste assunto, não falando especificamente sobre o primeiro, segundo, terceiro selo, mas do que está por trás do misterioso 7º selo. Amém? O 7º selo está aberto. Vamos nos colocar de pé.